um exemplo de uma peça no automóvel que tem baixíssima usabilidade. Esse é o botão do piloto automático do carro. Ele não é nem um pouco intuitivo. Para você, quando você atinge uma determinada velocidade e quer fixar essa velocidade, você tem que empurrar o botão e soltar. Ele mantém a mesma velocidade. Se por um acaso você quiser desligar o piloto automático, você tem que fazer para cima ou para baixo. E depois, se você quiser religar na mesma velocidade anterior, aperta para lá, para cá. Então ele resume, ou seja, ele religa e volta de onde estava. Se você quiser desacelerar o carro, você puxa para cá. Então você reduz a velocidade programada para o piloto automático. Ou seja, um botão que possui 1, 2, 3, 4, 5 funções. É muito difícil você conseguir fazer com que um dispositivo apenas tenha 5 funções e consiga deixar com que essas 5 funções sejam claras. Então, aqui em cima você vê, ó, aceleração, desaceleração, desliga, desliga, resume para voltar à velocidade programada e o desliga para cima e para baixo. Então é uma necessidade de aprendizado grande, você demora até aprender. E um outro grande problema, a dificuldade de memorizar. Se você dirige um carro como esse por um período e passa por algum período sem dirigir o carro, quando você volta, você tem que pegar ou o manual ou alguém te explicar novamente como é que você faz, né, o uso dessa tecnologia. Esse é um exemplo de uma dificuldade dentro da área de usabilidade de botões e de dispositivos mesmo em automóveis que, de certa forma, já tem os seus botões mais ou menos padronizados. As pessoas já esperam, já sabem mais ou menos o que fazer com, por exemplo, o botão de acender o farol ou de apagar o farol, o botão para ligar o ar-condicionado, né? Esses dispositivos são mais ou menos padronizados, onde você tem um botão para cada coisa. Nesse exemplo aqui do ar-condicionado, você tem um para ligar o ar, outro para controlar a temperatura, né, com as gradações de temperatura aqui. Nesse caso está em Fahrenheit ao invés de centígrados, por isso que, né, os números são tão grandes. Aqui a ventilação, tem um símbolo, né, de um ventilador. Aqui para você manter a circulação do ar dentro do carro, evitar que ele busque o ar de fora para refrigeração. Aqui o desembaçador traseiro, que é um símbolo também mais ou menos padronizado. A direção do ar para o lado onde ela vai para baixo, para frente e para o vidro. Então esses botões, eles são, como são muitos botões, porém, apesar de serem muitos botões, cada um tem uma função. No caso, esse aqui tem uma função de ligar e a gradação do ventilador. Esse tem 3 funções, mas todas elas relacionadas à mudança de direção do vento. Então, na maioria das vezes, a pessoa nem olha aqui para ver, ela vai girando até chegar na posição onde ela deseja que chegue. Então, todos os dispositivos que possuem uma função ou poucas funções, eles são de fácil manipulação. Você tem um dispositivo, né, que faz as mudanças de marcha, de câmbio. Um dispositivo só, o que poderia causar talvez alguma dúvida sobre a questão da ré, né, que a ré vem aqui, vamos ver, na posição estacionamento, ré, ponto morto, drive, dirigir para frente. Na concepção de usabilidade, isso está invertido. A ré deveria ser para trás e não para frente, né? Aqui há uma inversão nesse botão. Quando você coloca para andar para trás, você coloca a alavanca para frente, quando na verdade isso deveria ser invertido, né? Para andar para frente, você deveria colocar a alavanca para frente. Para andar para trás, a alavanca para trás. E nesse caso, e na maioria dos casos com câmbio automático, essa posição é invertida. Esse é um exemplo de boa usabilidade, onde você tem os botões para controlar a posição do banco do carro
em que você, para chegar o banco para trás, você vê que esse botão ele se assemelha ao assento do banco e esse botão se assemelha ao encosto do banco. Então, se eu quiser mudar a posição do encosto para frente ou para trás, eu faço um movimento assim. Quando eu movimento assim, o banco vem para frente. Se eu faço assim, o banco vai para trás. Se eu quero o encosto, né? E se eu quero movimentar a base do banco, quando eu faço assim, ele vai para trás. Eu faço assim, ele vem para frente. Então, não só isso, mas também esse movimento, que é a inclinação do banco, e esse movimento que é para colocar o banco mais para baixo ou mais para cima. Então, todos esses movimentos, eles seguem uma lógica que o botão, isso a gente chama de mapa conceitual, onde o botão se assemelha ao movimento que você deseja que o dispositivo faça para você.